Capítulo 33, no qual o poderoso califa oferece ouro e palácio ao jovem matemático. O inesperado pedido causou imenso assombro. Estaria ele alucinado? Por que despreza a riqueza e rejeita a glória para se casar com uma jovem que nunca viu? O califa franziu a testa e ficou muito sério. Após alguns minutos, voltou-se para Beremiz e falou: Não farei oposição alguma ao teu romance, apenas irei impor uma condição. Terá de resolver um curioso problema. Se resolveres esse problema, casarás com Telacim. Caso contrário, terá de desistir para sempre dessa fantasia louca de beduíno, que bebeu haxixe. Serve-te a proposta? Desejo apenas conhecer os termos do problema, a fim de solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise. Tenho 5 escravas, sendo que 2 têm olhos negros e só dizem a verdade, e 3 que têm olhos claros e apenas mentem. Terás que descobrir quais delas têm olhos negros e quais têm olhos claros. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta, a mesma jovem. Com o auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo o rigor matemático. E as perguntas, ó calculista, devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. O calculista aproximou-se da primeira escrava e perguntou-lhe com voz firme e pausada: De que cor são os teus olhos? Beremiz protestou. Não compreendera uma única palavra da resposta dada. Ordenou o califa que as respostas fossem dadas em árabe puro e em linguagem simples e precisa. O que ela disse? Ela disse: os meus olhos são azuis. A terceira escrava foi interpelada a seguir pelo calculista da seguinte forma: Qual é a cor dos olhos das 2 jovens que eu acabei de interrogar? A primeira tem olhos negros e a segunda olhos azuis. Beremiz, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se tranquilo do trono e declarou: A primeira escrava possui olhos negros, a segunda olhos azuis, a terceira olhos negros e as 2 últimas possuem olhos azuis. A primeira escrava possui olhos negros, a segunda olhos azuis, a terceira olhos negros e as 2 últimas olhos azuis. Pelos méritos do profeta, já tenham proposto esse mesmo problema a centenas de sábios, poetas e escribas. E afinal, esse modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Como foi, ó jovem, que chegaste a essa solução? De que modo poderás demonstrar que não havia, na resposta final, a menor possibilidade de erro? Ao formular a primeira pergunta, eu sabia que a resposta da escrava seria: eu tenho os olhos negros, independente dos olhos dela serem azuis ou negros. Então eu interroguei a segunda escrava, que respondeu. Ela disse: meus olhos são azuis, o que era mentira, já que a primeira resposta somente poderia ser: eu tenho olhos negros. Assim, resolvi a primeira incógnita do problema, faltavam apenas 4. Com a resposta obtida na terceira escrava, pude concluir que esta possuía olhos negros, já que confirmou que a segunda possuía olhos azuis e acrescentou que a primeira tinha olhos negros. Foi fácil concluir, então, que as 2 últimas possuíam olhos azuis. Embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução pode ser certa e perfeita. Deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Hey brother, let's fly. Fica mais calma, Janine. Mérito profeta do... Eu começo? Eloy, você é o primeiro, Beremiz. Tá, dá um tchauzinho. Eu fico olhando pra câmera. Dá um tchauzinho, Maíra. Não é pra olhar pra câmera. É porque a Rebeca olhou de lado se rindo. Vou conseguir cota.
when I think of you tonight.